Hi, everyone. Judge Andrew Napolitano here for Judging Freedom. Today is Friday, July 11th, 2025. Joining us from Sao Olá a todos, Paulo, aqui é o juiz André Napolitano do Judge Freedom. our dear friend Hoje é and sexta-feira, comrade in 11 de julho de arms and defender of 2025. human freedom, Juntando-se a nós de São Pepe Escobar. Paulo, Pepe, Brasil, welcome, nosso my querido dear amigo, friend. Thank you companheiro for de armas e taking defensor da your travels to liberdade join us. I humana, wanna, Pepe talk Escobar. to you a great Pepe, deal about seja the bem-vindo, BRICS. meu caro You've amigo. spent, Obrigado a por week with, viajar the e se BRICS juntar a nós. hierarchy. Quero You falar have much bastante to com você report sobre to us, tijolos. but before we Você get to that, passou uma semana com a it now hierarquia de appears tijolos e from tem muito a comments, nos made relatar. by, Mas antes de Defense chegarmos a Secretary isso, Hegseth agora parece, and a partir de President comentários Trump, feitos pelo that President secretário Trump de is Defesa actually Hegseth e pelo presidente Trump, que o increasing presidente Trump the está, flow of na verdade, military aumentando o fluxo aid de to ajuda militar Ukraine. para a Ucrânia. Como How isso é is visto that pelo viewed by the Kremlin? Kremlin? Bem, juiz, eles não tinham ilusões desde o início. Bem, desde o começo. Eles basicamente estavam dizendo, ok, vamos dar a ele o benefício da dúvida. Vamos ver o que acontece nos primeiros meses. Chegou a esse ponto porque o famoso truque de resolver a guerra por procuração na Ucrânia com um telefonema em 24 horas ou qualquer outro obviamente não funcionou porque Trump nunca esteve pronto para abordar as causas básicas da guerra na Ucrânia. Então agora a guerra continuará em um modo de guerra para sempre. Obviamente, os europeus compram armas americanas por preços exorbitantes. É claro que, teoricamente, os europeus estão na vanguarda do armamento da Ucrânia, mas é claro que, com os Estados Unidos liderando por trás, isso vai mudar a estratégia de Vladimir Putin, sua estratégia militar, nem um pouco. Claro que não, porque a estratégia militar russa foi definida há 3 anos e 5 meses. Isso não vai mudar. O que vai mudar é quando a Rússia vai parar. Como e as condições, é claro, para a capitulação total de Kiev. É isso. Essas são as variáveis, e os únicos que as conhecem são Vladimir Putin. Talvez alguns no Ministério da Defesa, mas isso não é garantido, e o Conselho de Segurança, e talvez nem todos eles no Conselho de Segurança. Você viaja pelo mundo, como todos sabemos. Você está no Brasil agora, sobre o qual falaremos mais em 1 minuto. É a percepção, o pulso das pessoas com quem você fala, com pessoas comuns, com as elites, com pessoas do governo, políticos, acadêmicos. Existe algo como o pulso coletivo. E se houver, agora é Ucrânia e agora é a guerra de Donald Trump. Sim, é, juiz. E isso fez parte das discussões no Rio ainda na semana passada, antes do início da obra. O BRIC começou no domingo passado, foi domingo e segunda. Antes disso, houve muitas reuniões, e tivemos especialmente muitas reuniões com russos, políticos chineses, acadêmicos chineses e muitas pessoas da África também. E é claro que sempre que o assunto da Ucrânia surge, eles entendem a Ucrânia como o que ela realmente é, uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia e a China. No final das contas, é claro, eles também entendem a Ásia Ocidental como uma guerra contra o Irã e também uma guerra por procuração contra a Rússia e a China. E eles veem as guerras eternas americanas como guerras contra os tijolos como um todo. Há um tema abrangente em todas essas discussões. O império do caos, as elites governantes dos Estados Unidos e o atual mestre do circo. Eles finalmente percebem que os tijolos são uma ameaça existencial à dominação unilateral. Você costumava ser ridicularizado ou ignorado em Washington como um assunto de conversa. Não? Agora o BRICS está no centro de uma mudança nas relações internacionais. Ok. Eu tenho mais uma pergunta sobre a Ucrânia e depois vou falar sobre tijolos. O Chris reuniu alguns clipes do presidente Trump fazendo declarações sobre ajuda à Ucrânia.
Não consigo imaginar Vladimir Putin falando assim, mas observe esses cortes. São cerca de 3 deles todos juntos, um atrás do outro. Diga-me como você acha que o Kremlin vê isso. Chris, corte o número 11. Você está planejando enviar mais armas para a Ucrânia? Vamos enviar mais armas. Nós temos que eles têm que ser capazes de se defender. Eles estão sendo duramente atingidos agora. Eles estão sendo duramente atingidos. Teremos que enviar mais armas. Sim? Principalmente armas defensivas. Senhor presidente, armas para a Ucrânia, como o senhor disse ontem à noite. Na semana passada, o Pentágono suspendeu alguns envios de armas para a Ucrânia. Você aprovou essa pausa. Queríamos colocar armas defensivas. Porque Putin não está tratando os seres humanos direito. Ele está matando muita gente. Então, estamos enviando algumas armas defensivas para a Ucrânia e eu aprovei isso. Então, quem ordenou uma pausa na semana passada? Não sei. Porque o senhor não me conta. Ontem você disse que não tinha certeza de quem ordenou que as munições fossem interrompidas na Ucrânia. Você conseguiu descobrir isso desde então? Bem, eu não pensei sobre isso porque estamos olhando para a Ucrânia agora e para as munições, mas eu não entrei em detalhes sobre isso. O que significa que uma decisão tão importante possa ser tomada dentro do seu governo sem que você saiba. Eu saberia se uma decisão fosse tomada. Eu saberei. Serei o primeiro a saber. Na verdade, provavelmente eu daria a ordem, mas ainda não fiz isso. Quer dizer, o que o Kremlin faz além de balançar a cabeça depois disso? Eles não pensaram nisso. Não sei quem fez o pedido. Mas se tivesse sido encomendado, eu saberia. Mas eu não sabia. Este é um não sequator do mais alto tipo. Exatamente. É mais do que palhaço. Isso prova que a dissonância cognitiva está absolutamente fora de escala nos mais altos escalões da administração americana. Bem, os russos, porque são atores tão racionais. Mais uma vez, como provaram em detalhes na semana passada, eles apenas observaram que estão confusos, estão divertidos, balançam a cabeça e continuam fazendo o que fazem, que é seu avanço em direção ao oeste na Ucrânia. Tudo bem, eu falei errado. Tenho mais uma pergunta antes de soltar vocês nos tijolos. Qual é a visão do Kremlin e dos BRICS sobre o massacre, os crimes de guerra e o genocídio de Netanyahu em Gaza? Isso foi expressamente condenado. Juiz, na declaração final que foi divulgada no final da tarde de segunda-feira, no Rio, no primeiro dia da cúpula dos tijolos. Não no segundo dia, no primeiro dia eles tiveram, os Shapers estavam trabalhando nessa declaração nos últimos dias antes de ela ser divulgada 24 horas por dia, 7 dias por semana. E os pontos principais, na verdade, um dos pontos principais era a linguagem para condenar o ataque ao Irã desde o começo. Eles já tinham todos eles, todos os 10, isso foi posteriormente enviado aos outros 10 parceiros, e eles concordaram com a linguagem sobre Gaza, que é uma condenação irrestrita que, vinda de uma organização multilateral, é muito séria, muito mais séria do que as condenações que vieram da ONU. Conte-nos sobre a declaração final. Pelo que entendi em suas comunicações, elas abordavam finanças, segurança e cultura. Vamos começar com finanças. O que foi acordado? O que os BRICS farão? O que o BRICS pode fazer em relação às transações comerciais entre seus membros? O principal ponto econômico-financeiro de toda a cúpula, o juiz. E isso foi anunciado pessoalmente antes mesmo do início da cúpula, que foi na tarde de sexta-feira, na verdade, um dia e meio antes do início, no final do Conselho Empresarial de BRICS, passamos um dia inteiro em um lindo armazém reformado perto do Porto do Rio com empresários de todo o sul global discutindo projetos, etc. No final da reunião, outra reunião do NDB, o Banco de Desenvolvimento de BRICS, o ministro das Finanças russo, Anton Silvanov, anunciou e sua retórica foi bastante reveladora. Foi preciso, mas muito incisivo. Ele disse que a partir de agora o NDB, a sede do BRICS Bank em Xangai, pode, ele não disse que vai
Ele disse que pode, mas em certo sentido, estamos trabalhando para nos tornarmos a principal plataforma para financiar projetos de desenvolvimento e megaprojetos em toda a esfera do BRICS, passando rapidamente pelo subtexto do que ele disse, que isso é dolarização em ação. Você você não precisa, para contar isso. Não precisa dizer, mas isso é dolarização em ação. E isso é algo em que especialmente os russos e os chineses têm trabalhado constantemente desde antes da cúpula do ano passado em Kazan, durante todo o ano de 2024. Lembrou-me muito bem, porque estive na Rússia por 6 meses depois disso, semana após semana, conversando com pessoas do Conselho Empresarial do BRICS, pessoas do Ministério das Finanças russo também. Esta é a prioridade número 1. Começa com o NDB, o Banco dos BRICS. Ele irá se expandir para direcionar o comércio entre os membros do grupo. No caso da Rússia e da China, eles já realizam 90% de suas transações comerciais em suas próprias moedas em um impulso e expandem para as outras. Além disso, temos o NDB, o Banco dos BRICS, que financia projetos repassando também o dólar americano. E você se importa com o que realmente está acontecendo por trás do título político? Eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui, a gente expõe o que eles tentam esconder. Então já se inscreve, ativa as notificações, porque o que vem a seguir vai abrir os seus olhos, e talvez até mudar a forma como você enxerga tudo isso. Então, se eu quiser enviar dinheiro para você em Moscou para pagar o jantar que lhe devo, posso fazer isso usando o SWIFT. Posso ir dos Estados Unidos para Moscou sem usar o SWIFT. Ainda não, juiz. E é aí que está o problema. Claro, você tem que esperar pelo dinheiro que lhe devo. Porque eles estão testando modelos diferentes. Uma delas é chamada de BRICS Bridge. Algumas pessoas em Nova York, por exemplo, ouviram falar sobre isso. Mas poucas pessoas nos Estados Unidos. Existe um sistema coordenado pelo Banco de Compensações Internacionais chamado Bridge. O que acontece, por exemplo, é que os laços querem comprar petróleo dos Emirados. Eles pagam na moeda deles ou na moeda dos Emirados. Não? Eles pagam com esta unidade chamada Bridge. Então, os tijolos querem usar essa unidade para todos os 10 membros dos tijolos e depois expandir para os parceiros também. Então isso é direto e automático. Você não precisa de transações de moeda pelo SWIFT, às vezes elas demoram. Bem, eu lembro que faço parte disso, às vezes quando preciso transferir dinheiro, você tem que esperar 5 dias para transferir o dinheiro. Você consegue imaginar de empresa para empresa, e quando elas precisam fazer muitos negócios. Esse é outro mecanismo também, então é o que decidimos chamar de LANU. Ano passado, o BRICS Lab. Eles estão testando todos os tipos de modelos de liquidação de pagamentos. Mais cedo ou mais tarde, haverá uma massa crítica que provavelmente lançará 3 ou 4 sistemas de liquidação diferentes e todos contribuirão e os parceiros os adotarão. O segundo assunto abordado pela Declaração é segurança. O segundo assunto foi cultura. O que foi abordado em relação à cultura na Declaração Unânime sobre Tijolos. Bem, essa é a famosa citação do nosso amigo camarada Xi Jinping. As trocas entre pessoas, na terminologia chinesa, significam que, por exemplo, houve um dia antes da cúpula em que tivemos um debate muito forte sobre alternativas de mídia às grandes tecnologias que controlam narrativas no mundo todo e, claro, o controle do soft power da cultura e da mídia pelo Ocidente. Então, uma das propostas é termos uma rede de mídia abrangente, incluindo checagem de fatos por membros públicos e privados, para neutralizar essa, digamos, imposição de uma única verdade pelo Ocidente. Saiu uma carta que era muito interessante. Esta carta foi entregue pessoalmente a um membro parceiro da BRICS e presidente da Cuba, Díaz-Canel. Acho que foi extremamente relevante e de enorme importância.
que o representante de um governo que tem sido estigmatizado e assediado pelo governo dos Estados Unidos há décadas seja, digamos, o coordenador por trás dessa nova aliança de mídia e algumas das mídias com as quais trabalhamos, por exemplo, 3 das mídias com as quais trabalho em estreita colaboração. Eles fizeram um acordo no Rio. Sputnik na Rússia, Genshin China e Brasil 247, um portal no Brasil, o maior, um portal progressivo para aumentar sua cooperação. Em breve, teremos todas essas novas alianças e corporações de mídia nível mundial e as nações BRICS não serão submetidas a esses ditames vindos das grandes empresas de tecnologia e da grande mídia americana ou ocidental, cuja cobertura real dos tijolos foi absolutamente patética. O que a declaração diz sobre segurança mútua ou coletiva? Muito importante. O BRICS não é uma aliança militar. Isso não está explicitamente detalhado na declaração, mas faz parte das discussões e foi parte da primeira discussão muito importante no primeiro dia, na abertura pela manhã, quando tivemos o presidente Lula abrindo o evento e o presidente Putin entrando na internet. É uma questão fundamental, absolutamente fundamental. Porque o BRICS tem sido acusado de ser anti-ocidental. Não, os acadêmicos chineses têm uma definição maravilhosa. BRICS é o ambiente pós-oeste. Uau! O oeste é brilhante. Isso significa que o sistema de relações geoeconômicas e geopolíticas internacionais estabelecido após o fim da Segunda Guerra Mundial está morto do ponto de vista material e eles estão trabalhando para estabelecer um novo. O Ocidente pode aderir ou não. É irrelevante se o Ocidente se junta ou não porque esse trem de alta velocidade já partiu da estação. Então isso é expresso em termos muito diplomáticos na declaração final. Mas nas mesas redondas e nas discussões de negócios eles já estão completamente nisso. Essas nações de tijolos temem tarifas de Trump. Sim, sim, porque o que nos leva ao motivo pelo qual o Brasil está pegando fogo agora, juiz, desde digamos, um dia e meio, na verdade. Quando estávamos tendo uma mesa redonda no Rio na quarta-feira à noite, foi quando aprendemos no meio da nossa mesa redonda sobre a tarifa de 50% e o quarto e claro, nossos debates sobre a quebra da integração, tudo isso se concentrou no fato de que agora o Brasil está sendo atacado diretamente pelo governo dos Estados Unidos. 50% é um negócio muito sério. Só para dar um exemplo, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do planeta. 95% da produção deles vai para o exterior. Metade vai para os Estados Unidos. Para os produtores brasileiros de suco de laranja é um desastre absoluto. Então eles têm que descobrir amanhã se as sanções começaram a ser aplicadas em 1º de agosto em novos mercados na África, no Sudeste Asiático, na Ásia Central, etc. Mas esse é um processo complicado. E se isso acontecer, o preço do suco de laranja nos Estados Unidos aumentará, porque o suprimento no país ficará totalmente esgotado. Sim, sim, existe uma percepção no Brasil de que Trump está fazendo isso por causa do julgamento de Bolsonaro, como Trump afirmou, o que torna a tarifa ilegal segundo a lei americana, porque ele só pode fazê-lo por razões econômicas, não políticas. Juiz absolutamente correto. Legal segundo a lei americana e também segundo o direito internacional. Muito importante considerando a imensa importância do superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil nos últimos 15 anos. Se não estou enganado, por favor, me corrija. É um superávit de mais de 400 bilhões de dólares na balança comercial entre os Estados Unidos e o Brasil. Então isso não tem nada a ver com comércio ou geoeconomia? Uau! Este é um plano para interferir diretamente na corrida presidencial interna de um terceiro país.
que acontecerá no Brasil no ano que vem, com o governo Trump e o próprio Trump se alinhando pessoalmente com seu aliado Bolsonaro e a gangue Bolsonaro. Toda a família ou quem quer que eles consigam nomear. E me diga que Trump tem um personagem duro nas mãos na pessoa do presidente Lula. Sim, porque Lula é muito bom na luta. Juiz Lula é um lutador. Ele é um excelente articulador. Ele nunca desiste de lutar, mesmo na velhice. Sabia? E o que ele disse até agora é muito comedido. Mas ele disse: olha, basicamente a reação brasileira foi uma reação de retorno ao remetente. Você vai enviar esta carta, certo? Não estamos interessados na sua carta. Retire-a. Se você começar a aplicar suas sanções, haverá reciprocidade. Vamos aplicar 50% de você também. Entendido. Mas antes de ir, que papel no BRICS foi desempenhado pelo nosso amigo em comum? O maior diplomata do planeta, o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov. Desde o início, o juiz Lavrov é um dos, digamos, gênios no bom sentido dos tijolos, da criação de tijolos, da expansão de tijolos e do papel dos tijolos hoje, como, digamos, ultrapassar todas as linhas vermelhas impostas pelo Império. BRICS está agora no centro de toda a discussão sobre a reforma do sistema de relações internacionais. E isso foi provado pela cúpula do Rio. Mesmo que antes muitos de nós tivéssemos baixas expectativas em relação à cúpula por uma série de razões, no final, depois dos 3 dias preparatórios e dos 2 dias da cúpula, dissemos: uau! Os brasileiros, no final, entregaram tudo, não apenas os brasileiros, mas todos os tijolos entregaram, não é apenas o que está contido na declaração final da cúpula, mas o tom das discussões e a motivação. Entre todos que olham, temos que manter a bola rolando e agora tem que ser rápido. Agora vamos começar a jogar no ataque. Uau! Pepe, muito obrigado por isso. Sei que é uma hora estranha do dia e um dia estranho da semana para você, mas agradeço por passar esse tempo conosco. É uma conversa fascinante. Espero que possamos retomar na semana que vem. Claro, definitivamente. Obrigado, Jota, muito obrigado. Boa viagem, meu caro amigo. Acontecerá hoje às 4 horas, horário do leste. Nós mostramos a você o que a grande mídia ocidental não mostra. Nós explicamos qual é a situação. Eu não explico, não é minha opinião nem minhas palavras. Mais informações devem ser vistas por mais pessoas, mais perspectivas precisam ser vistas, e é seu trabalho educar-se. Veja o máximo de informações possível, de todas as perspectivas diferentes. Pense fora da caixa. Não se deixe levar como ovelhas pela grande mídia ocidental. Não assista apenas aos meus relatórios, assista aos relatórios de outras pessoas dos dois lados da linha. Mas você não verá essas informações que eu mostro em nenhum outro lugar.